Olá, a gente está dando continuidade ao módulo 2 do curso de Distribuição e Desigualdade de Renda. Eu sou o professor Cury, como vocês têm notado nas últimas aulas. A gente vai dar uma continuidade à aula anterior do Vinícius Peçanha, em que ele discutiu as questões que estão por trás da mobilidade intergeracional e a reprodução dessas desigualdades do ponto de vista de um resultado fundamental, que é a renda, que tem sido a centralidade, o objeto da nossa discussão no curso. Na aula de hoje, a gente vai centrar o objeto da aula no Brasil. Aquilo que o Vinícius falou na aula passada tem aplicações muito diretas ao caso brasileiro e a gente vai trabalhar isso na aula de hoje. Então a gente vai querer sempre ir além daquela discussão da responsabilidade individual, que é associada à justiça meritocrática, como a gente vê, e vai relacionar aqui na aula de hoje a falta de mobilidade social ao problema na educação, muito bem mencionado no final da aula do Vinícius. A gente quer, então, centrar fogo sobre a discussão da desigualdade das oportunidades que a educação oferece. Né? Existe uma centralidade na educação básica para explicar essas desigualdades. E aí, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o acesso aos recursos escolares no Brasil para tentar dar algumas pistas do porquê que aquilo que o Vinícius mencionou no final da aula passada existe. Parece sugerir que os pontos de partida são bem diferentes aqui no Brasil, ou seja, o pobre acaba reproduzindo, de alguma maneira, os efeitos que ele traz consigo ao longo de gerações. Como é que a gente consegue romper isso? Essa é uma questão do curso e é uma questão que a gente tem centrado nessas últimas aulas do módulo 2. Lembrando que o módulo 2 ele é muito central para o curso, é absolutamente central para o entendimento da desigualdade, do problema da desigualdade. Uma das questões que a gente chama a atenção é o papel das famílias como o elemento-chave da questão da mobilidade intergeracional, como foi mencionado na aula passada. E aí, a gente está repetindo isso, reiterando isso, porque isso é muito importante. Tá? Isso a gente já falou em 2 aulas anteriores e a gente vai voltar a falar nessa aula de hoje e vai voltar a falar disso ao longo do curso, porque isso é muito central, que é o efeito dos recursos dos pais na transmissão e na capacidade de gerar uma progressão educacional dos filhos. Isso é muito central e a gente precisa ter um olhar muito específico e, sobretudo, muito generoso sobre esse aspecto. Então, existe uma reprodução ao longo das gerações. Qual o papel da educação nisso? Então, já foi dito isso pelo Vinícius e eu estou reiterando, que crianças cujos pais tenham baixa escolaridade, elas em geral possuem grandes probabilidades, grandes chances. O Vinícius usa a palavra probabilidade, eu uso chance, mas é a mesma coisa. Elas têm grandes chances de se tornarem adultos com pouca escolaridade. E isso vai ter repercussões sociais graves para o país, para a formação de uma nova geração com novas habilidades e capital humano, e isso vai efetivamente redundar em manutenção de resultados ruins do ponto de vista da renda. E isso vai significar uma falta de mobilidade, em que as pessoas vão se manter no mesmo extrato que estão. Então, por que a gente está centrando na questão da escola? Porque a escola no Brasil é um vetor de reprodução de desigualdade de oportunidades. Então, efetivamente, a gente vai ver que existem diferenciais explicados por razões socioeconômicas que vão, por exemplo, a gente vai ver no final dessa aula, explicar por que pessoas de origem socioeconômicas têm um desempenho melhor acadêmico do que pessoas com perfis socioeconômicos mais pobres. A gente precisa levar isso em consideração na aula de hoje. E isso vai ser importante para explicar a transmissão entre as gerações, a própria armadilha de pobreza.
Só lembrando aqui, e isso é uma tabela de um dos muitos estudos sobre o assunto, da importância da educação como vetor de determinação da desigualdade de renda. Eu não vou trabalhar de maneira exaustiva esses dados aqui, mas só quero chamar a atenção para a segunda linha, a questão da educação como o elemento de maior peso para a explicação da desigualdade de renda no Brasil ao longo de muitos anos. Eu tenho de 1981 até 1999 a educação liderando aí a contribuição bruta ou a contribuição média marginal, tanto faz. Em qualquer dos casos analisados, a gente vai ter um peso gigantesco da educação como um vetor de desigualdade de renda. Aí tem os outros elementos, a questão da idade, no caso a experiência, a posição na educação, a questão geográfica, os setores de atividade. Aí no final a gente tem gênero e cor, também são elementos importantes para discutir desigualdades de renda no país. E por causa disso, a gente precisa abrir o debate para uma outra questão: como superar essas discriminações de gênero e de cor como vetores de determinação da renda. Aí entrará o capítulo das ações afirmativas. A gente vai ter um momento só para tratar essa questão. Se a educação é o maior vetor que explica a desigualdade de renda, ela também é o maior vetor ou o maior antídoto distributivo à disposição da sociedade. Então, ela é um antídoto para você impedir a reprodução das desigualdades. Ou então manter. Infelizmente, a escola brasileira, sobretudo a escola básica, o ensino fundamental, tem reproduzido as desigualdades. Então, a gente precisa ver os dados, o que está acontecendo, e é olhando esses dados que os formuladores de políticas públicas procuram, então, entender os motivos por que a gente não consegue gerar essa mobilidade. A escola tem um papel central. Um dos estudos, uma tese aplicada do Ribeiro, ele vai chamar a atenção das características dos sistemas educacionais no caso da discussão da desigualdade de oportunidades educacionais, gerando as desigualdades de resultados. Então, a gente precisa entrar na questão, já mencionada pelo Vinícius, da qualidade do ensino básico e do ensino como um todo, de maneira sistêmica. Quer dizer, a diferença de qualidade da escola é fundamental para explicar a diferença dos resultados. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Se a gente quer a promoção da mobilidade social intergeracional, a gente tem que centrar fogo na qualidade das escolas. Por quê? Algo já mencionado na aula anterior pelo Vinícius. Do ponto de vista do acesso à escola, a gente já está bem resolvido, quase universalizado, mais de 97%. Mas e a qualidade? Então, a quantidade aí não está resolvendo. A gente precisa mudar o foco para outra questão. Então, a gente tem na escola, e isso é altamente disseminado dentre os especialistas de desigualdade no Brasil, a escola é o principal vetor de reprodução das desigualdades de renda no país. E aí a gente trabalha com essa noção de estratificação. Eu vou ficar ali condenado àquele extrato e não consigo gerar a mobilidade desejada social. Então, a escola ela tem aumentado e não diminuído as desigualdades de oportunidades. E aqui no Brasil, obviamente, a gente pode trabalhar até segmentando essa questão, porque quando a gente chega na universidade, hoje a gente tem ações reparatórias, no caso as cotas, como uma ação afirmativa. E a gente vai ter um debate para discutir esse ponto. Lembrando da centralidade da educação básica. Por isso que eu tenho repetido sistematicamente nessa aula a importância da educação ali na primeira infância, na infância e no ensino básico e fundamental. Porque o ponto de partida, discutido pelo Vinícius na aula passada, é fundamental. A primeira abordagem, as primeiras experiências vão ser carregadas para o resto da experiência escolar do aluno. Então, a educação básica ela é central
nessa discussão e a gente precisa ter um olhar sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar, por exemplo, ainda dentro do ensino fundamental, as diferenças de desempenhos, né, no ensino fundamental e básico ali, do desempenho em provas dos alunos. E a gente vai segmentar os resultados por estratos de renda, estratos sociais e discriminar e ver que tipo de desempenho tem em função das diferenças socioeconômicas, socio-raciais. O que os estudos do Brasil dizem a respeito da desigualdade de oportunidades educacionais? Eles vão chamar a atenção que existem fortes desigualdades de classe de origem, de raça e de região de nascimento, também já trabalhados no Vinícius, para explicar a falta de mobilidade intergeracional. Então, você tem aí embutido um efeito riqueza, um efeito familiar, um efeito herança familiar, mas a questão da raça vai aparecer nos estudos como um fator importante, e a região de nascimento, se eu estou do norte, no sul, se eu estou na região rural, se eu estou na zona urbana, tudo isso vai fazer muita diferença de acordo com os estudos. Os estudos vão mudar, que basicamente vão apontar que as desigualdades não mudam ao longo do tempo, para a maioria das características apontadas. Isso é muito ruim, isso vai mostrar a baixa mobilidade que existe no país. E os estudos também enfatizam que existe desigualdade racial. Se há desigualdade por raça, é preciso que o poder público estude políticas públicas que lidem com esse problema. Essa é uma questão que a gente chama atenção sempre. No Brasil, o que alimenta esses estudos que vão procurar focalizar na qualidade, sobretudo do ensino básico, da educação básica, a gente tem os estudos baseados no Sistema de Avaliação da Educação Básica, o conhecido SAEB. A gente tem os estudos baseados numa avaliação que é internacional, que é o PISA, né? E a gente tem os dados da PNAD para correlacionar a questão socioeconômica das famílias, né? E aí, no Brasil, a gente evidencia dois problemas. A gente tem efeito de variações ou desigualdades dentro das escolas, há desempenho diferente dentro das próprias escolas e entre as escolas. E aí vai ficar mais óbvio que esse é um grande problema a ser discutido aqui no Brasil. Então, os estudos apontam que em relação à América Latina e em relação ao resto do mundo, o Brasil tem variações muito maiores do que o normal. Desigualdades muito maiores do que o normal. Então, assim, um dos estudos, a variação intraescolar, ou seja, dentro das escolas, é cerca de 11%. Na América Latina, em média, 13%. E a variação entre as escolas, essa que é a mais problemática. Então, eu tenho escola pública, escola privada. Eu tenho a escola na região A, na região B. A variação chega a 76%. O desempenho escolar. Então, assim, é muito desigual. Isso, obviamente, vai gerar consequências para o restante do sistema e para a reprodução da desigualdade no país. Você pode fazer esses estudos olhando só por disciplinas. No SAEB, você pode olhar a língua portuguesa de um lado, matemática da outra. Então, só em matemática, para vocês terem ideia, o SAEB de 2001 dos estudos aponta que há uma variância na quarta série de matemática de 39% do desempenho nas escolas. Então, eu estou dizendo que eu vou ter uma escola com uma determinada característica no país em que a média vai ser uma determinada nota. E essa discrepância chega a quase 40% entre as escolas, entre a média das escolas. E isso é um dado muito alto, que é cerca do dobro dos Estados Unidos, por exemplo. O tipo de variação que precisa ser considerada na hora da gente formular políticas públicas. E aí entra uma questão muito importante, que é a desigualdade em relação aos recursos que a escola oferece. E os recursos que a escola oferece são de várias naturezas, né? Primeiro,
Os professores, que são os recursos humanos. Se a escola oferece um professor de qualidade, há uma chance muito grande disso se reverter numa educação de qualidade. Então, há uma desigualdade nesses recursos gigantesca no Brasil. E aí, quando você faz a discriminação entre o setor público e o setor privado, isso fica muito evidente, sobretudo nos ambientes urbanos. Então, além do salário dos professores, você tem acesso aos meios importantes à disposição para melhorar a qualidade pedagógica e a relação ensino-aprendizagem do professor-aluno, que incluem o acesso à tecnologia de informação e a comunicação, e também toda a infraestrutura escolar. A gente está falando aqui de várias coisas, acesso a bibliotecas, que estão explicitadas aqui, acesso a quadras para educação física, ter coisas básicas como segurança, enfim, é um pacote bastante amplo, né? Então, os recursos escolares serão absolutamente cruciais para explicar o diferencial entre o desempenho das diversas escolas. As próximas duas tabelas são importantes para a gente ver como é que esses estudos lidam com essas desigualdades entre as escolas. E como é que, a partir dos dados que o SAEB disponibiliza e a PNAD, como é que os estudiosos eles lidam com a questão da desigualdade de oportunidades e do diferencial de acesso a recursos escolares no Brasil. Essa tabela ela está apontando a estratificação por classes econômicas que vai do mais rico, da classe A, ao mais pobre, que é a classe E. Os mais ricos têm uma renda familiar mensal acima de R$ 9.200, os mais pobres na casa de 700 e poucos reais. Então, o que está acontecendo aqui? Basicamente, a gente vai pegar esses dados e cruzar e verificar o desempenho entre eles, entre as escolas e entre esses níveis sociais. Uma conclusão que é generalizada é que o nível socioeconômico é associado ao desempenho e o diferencial de resultados que a escola básica demonstra no Brasil. Então, quando a gente fala que a educação básica é o maior vetor de reprodução das desigualdades do país, a gente está levando em consideração dados como este aqui, que vão ser evidenciados na próxima tabela, que aí tem a ver com o resultado, proficiência, o resultado do 5º ano e do 9º ano, de acordo com os dados do SAEB. Olha que interessante, eu tenho a proficiência, os resultados da língua portuguesa e na matemática, comparando 2 anos específicos no estudo. 10 anos depois do primeiro, 2011 contra 2001. E percebam que os dados vão demonstrar a discrepância aqui no que a gente chama aqui de desvio padrão. Eu tenho um dado médio, eu tenho a discrepância, a variância que é atribuída ao desvio padrão, e eu tenho as notas máximas e mínimas. Isso é muito interessante. E basicamente o que essa tabela está dizendo? Que, em média, o resultado em língua portuguesa para o 5º ano melhorou, as notas melhoraram, a pontuação média subiu de 171 para 187. Isso é bom. A questão de ser bom é relativa, porque melhorou, mas a gente precisa pontuar isso no tempo e no espaço para ver como é que, em termos internacionais, significa esse dado. Já o 9º ano, a nota caiu, 244, a nota média, caiu para 239. Isso é ruim. Também precisamos pontuar essa questão. Já a proficiência em matemática, ela também melhorou no 5º ano, em média, de 182 para 206, e também piorou em média entre 2001, 253, e 2011. Então, essa é uma questão que quem trabalha com os dados de políticas públicas educacionais, eles precisam se debruçar sobre isso. Mas o mais importante é quando a gente olha o diferencial entre máximo e mínimo. Aqui as notas mínimas e as notas máximas. Geralmente, aqui a correlação, algo que o Vinícius vai trabalhar muito bem, é altíssima de colocar aqueles que têm mais renda e acesso a uma melhor escola privada, eles vão estar associados a uma nota média maior, enquanto os de escola pública mais pobres
estão associados a uma nota média menor. Então, é basicamente essa desigualdade que a gente está discutindo aqui. E elas não se restringem apenas a essa discussão genérica de olhar o efeito médio Brasil. Quando você segmenta isso para o meio urbano e para o meio rural, você vai ver desigualdade também. Então, as desigualdades têm múltiplas dimensões, coisa que a gente vem reiterando no curso. É muito importante que vocês percebam isso. É um problema multidimensional. Se você quiser se tornar especialista num determinado tópico de desigualdade no Brasil, você pode só olhar para essa desigualdade de meio urbano e meio rural, que tem não sei quantos mil trabalhos sobre o assunto. Eles estão aí à disposição porque o Brasil é um país desigual também nesse aspecto. E aí, basicamente, algumas evidências são muito claras. A taxa de evasão escolar, no caso no meio rural, é muito maior. Existem fatores explicativos para isso. E, sobretudo, o acesso no meio rural ao ensino médio e superior, ele é altamente concentrado naqueles que são os mais ricos. Digamos assim, os fazendeiros mais ricos geram um tipo de resultado. Os pequenos produtores rurais geram um outro tipo de resultado. Então, tudo isso tem relação com as aulas anteriores e com o restante do curso, que a gente vai precisar trabalhar aqui. Então, a gente tem um problema muito sério, que no caso das famílias de baixa renda, você tem uma evasão escolar gigantesca e você tem eles chegando na maioridade com pouca escolaridade, sequer em média chegando à 8ª série. Partindo para o fim da aula, a gente tem só como desagregar isso, esse dado do rural e do urbano, só para mostrar que vocês vão observar quando olharem o material didático, e vai ficar mais claro isso, que no meio urbano, em média, os resultados são bem mais significativos e positivos que no meio rural. Vocês vão ver que, em média, no meio rural é tudo mais baixo em termos de conclusão e em termos de escolaridade. Ou seja, se você nasceu e é de família pobre ou rica ou de classe média no ambiente urbano, você em média vai ter uma escolaridade maior do que no meio rural. É isso que está mostrando essa dicotomia aqui nos dois. Sendo que aqui está discriminado entre os mais pobres com desempenho muito baixo e os mais ricos com desempenho muito alto. É aquela discussão que a gente vem travando nas duas últimas aulas. O efeito da transmissão da riqueza, da estrutura familiar e a reprodução daquilo. Quem é rico tende a continuar tendo acesso a boa educação e a reproduzir a riqueza. E quem é pobre tende a continuar pobre, tendo pouco acesso. Acesso até tem. A questão é a continuidade, coisa que a gente precisa então pontuar aqui para encerrar. Basicamente, nessa aula de hoje, a gente chamou atenção para a centralidade do ensino básico, para determinar as desigualdades socioeconômicas e, efetivamente, a gente abre aqui uma agenda para discutir ações afirmativas, políticas públicas focalizadas para lidar com as questões aqui colocadas, sempre levando em consideração que a gente está utilizando a abordagem plural aqui de olhar a desigualdade. E aí a gente abre campo para a justiça corretiva, que é o que vai estimular políticas públicas para corrigir certas distorções ou tentar lidar com a questão da desigualdade de uma maneira mais ativa. É isso, obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê na próxima aula.